Boa noite. Declarados inicialmente abertos os trabalhos do terceiro dia do nosso curso de extensão Investigação Defensiva na Prática da Advocacia Criminal. Gostaria inicialmente de agradecer a todos os inscritos e inscritas que, mais uma vez, honrando aí com suas presenças e não poderia que deixar de agradecer imensamente um dos grandes apoiadores do curso passado e deste curso, que está conosco hoje, que proferirá a palestra sobre o provimento 188 e os limites da investigação defensiva, meu querido professor, supervisor de pós-doc e presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, doutor Felipe Martins Pinto, que já é o nosso parceiro aqui da OAB Uberlândia, das comissões de Direito Penal e Processo Penal. Muito obrigada, mais uma vez, não canso de repetir o tanto que o Uberlândia agradece aí a sua participação, a sua disponibilidade. Estamos muito honrados de tê-lo mais uma vez conosco, seu notável saber jurídico, professor, doutor na UFMG, um escritor esplêndido, com várias obras atualizadíssimas, tem movimentado vários institutos, dentre eles o ICP, o Instituto de Advogados de Minas Gerais e outros inúmeros institutos. A própria OAB deve muito, né, no âmbito estadual, está sempre ali na condição, né, de conselheiro, uma pessoa ilustre aí para o nosso estado. Na advocacia criminal, não preciso nem falar, foi mais uma vez recebendo aí o prêmio de melhor advogado criminalista por entidades de renome. É um motivo de orgulho para nós ter uma pessoa da sua envergadura aqui conosco essa noite. Ao meu time, que eu falo, né, é um time de estrelas, doutora Bruna, doutor Vitor, doutor Leonardo, os doutores Guilherme Chiliano Dax, presidente da Comissão de Direito Penal, doutor Márcio Tricotti, presidente da Comissão de Processo Penal, dentre outros, doutora Kísia, da Comissão de Direito Penitenciário. Muito obrigada por terem confiado a nós aí, mais uma vez, um grande evento como esse, um tema tão rico e tão importante, né, no cenário atual. Eu vou passar a palavra ao meu dileto amigo, parceiro, colega, doutor Leonardo, para fazer aí as considerações, em nome da 13ª subseção, depois passar a palavra ao doutor Felipe. Antes de passar a palavra ao doutor Felipe, falar o currículo dele daqui a pouquinho. Então, boa noite a todos, caríssimos presentes, advogados e advogadas, acadêmicos e acadêmicas de direito, autoridades, senhores e senhoras, boa noite. A 13ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais, tem a honra e a satisfação de dar início à terceira noite do curso de extensão de investigação defensiva na prática da advocacia criminal, promovida pelas comissões de Direito Penal e Direito Processual Penal da OAB Uberlândia, com o apoio do IAMG, Instituto dos Advogados de Minas Gerais, e da ANACRIM, Associação Nacional dos Advogados Criminalistas. Para dar início oficialmente às atividades da noite, devolvo a palavra à professora Rafaela Cardoso para a apresentação do primeiro professor da noite, o doutor Felipe Martins Pinto. Professora Rafaela. Bom, doutor Felipe, já adiantando, doutor Felipe é professor de processo penal na Universidade Federal de Minas Gerais, é presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, é conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, é titular na cadeira número 1 da Academia Mineira de Letras Jurídicas, é pós-doutor na Universidade de Coimbra, é mestre e doutor em Ciências Penais pela UFMG, e é um advogado criminalista brilhante, que temos aqui a honra de ceder a palavra ao doutor Felipe, e pode conduzir da forma como bem entender. Ao final, o pessoal sempre pede para deixar um tempinho para as perguntas, que vão vir muitas, assim espero. Com a palavra, excelência. Uma ótima noite, caríssimos. Como eu fico feliz em poder, mais uma vez, participar de uma atividade na nossa subseção, não só por ser Uberlândia e o Triângulo, uma região tão importante para nós, e que, em alguns momentos, o distanciamento físico pode fazer com que não tenhamos a interação que deveria ocorrer, e que, de uma forma muito feliz, vejo que a gestão
especialmente a Comissão de Penal e Processo Penal, tem buscado reduzir as dificuldades que essa distância impõe, e as iniciativas têm sido as mais positivas. E não só por essa importância, pela existência de tantos colegas qualificados, mas por ser a 13ª subseção. E o número 13, cada dia, é um número que tem simbolizado mais para nós em Minas, já que ontem, depois dos 4-0, né? Então, agora, como 13 é o galo, então nós não podemos perder o carinho que devemos ter por essa cidade, por essa subseção que representa muito mais do que a relevante subseção, representa aí o que está dando uma alegria nesse final de ano para alguns, né? Para alguns, não para a professora Rafaela. Ao saudar toda a organização, não posso deixar de fazê-lo na pessoa de quem me formulou o convite, tem sido uma colega entusiasta e sempre muito disponível para os projetos, que é a professora Rafaela Cardoso, uma das maiores autoridades em direito penal econômico, e que agradeço muito a confiança e a oportunidade. Bem, uma saudação como a que eu recebi no final de ano, que estamos cansados, é aquela saudação que aquece o coração e afaga a autoestima, então não posso deixar de me entusiasmar. O tema não poderia ter sido melhor para mim. Tenho tido um entusiasmo especial com a discussão da investigação defensiva e acho importante, ao falarmos do provimento 188, nós dizermos que talvez ele não tenha criado o que antes já não pudéssemos fazer ou já não fizéssemos. A importância desse provimento é talvez, a principal importância é talvez um papel de verdadeira transformação, que é um fomento de cultura. Ao falar sobre isso, tenho repetido em diversas oportunidades na qual me pronuncio, nós temos uma grande dificuldade na história do nosso processo penal, que diz respeito à própria formação da sociedade após a chegada dos portugueses. Não tivemos Magna Carta Libertarum, não tivemos uma Revolução Francesa, não tivemos Revolução Americana, não tivemos a reforma e nem a contra-reforma. Nós temos uma história linear, com um forte incremento da cultura da Inquisição moderna, que, ao contrário da Inquisição medieval, ela foi uma Inquisição que foi operacionalizada para permitir a estruturação de poder da recém-unificada Espanha, quando os reis católicos conseguiram retomar o poder. E fizeram com que a perseguição aos hereges, né, que é a escolha do grego, perseguição aos hereges, se tornasse um mote de uma estrutura de perpetuação do poder, sempre com uma matiz transcendental que legitimasse que é a divindade. Tudo o que se fazia em nome do bem, em nome de Deus. A legitimidade era uma legitimidade que não se compreendia, se aceitava. E para aqueles que não aceitassem, como eu disse, herege do grego escolha, para aqueles que escolhessem diferente, havia a apuração da heresia pelo Tribunal do Santo Ofício. Tribunal em que a tortura tira um caráter medicinal, porque ainda que você fosse inocente, o sofrimento, o martírio físico iria levar a sua alma. Lembrando que antes da Revolução Francesa, o investigado era objeto da investigação e não sujeito de direito. E com essa breve introdução, nós então fazemos esse transcurso transatlântico até o Brasil, que foi assim que nós estruturamos a nossa sociedade. A cultura geral e, obviamente, como uma subcultura da cultura geral, a cultura jurídica.
E talvez de todos os princípios, o princípio em relação ao qual nós possamos utilizar como uma referência dessa influência, que posso dizer com certeza uma influência negativa, quando enxergamos uma proposta democrática, essa influência com matiz teocrática, o exemplo que talvez possamos dar é o maltrato do princípio da imparcialidade, que ele está muito em voga até pela dificuldade de nós implantarmos o juiz de garantias. Que não adianta dizer que todo juiz é de garantia, porque o nome não é o principal. A importância do juiz de garantias é nós preservarmos o juiz da causa para que ele não decida na fase processual, assegurando a sua isenção. Mas isso no Brasil é algo pouco tratado, porque há uma confusão de imparcialidade com neutralidade. Se o juiz é neutro, tudo o que ele fizer será bom. Então, ele não precisaria ficar preso a procedimentos, poderia ter iniciativa probatória, sempre para ajudar no esclarecimento. Como se o fato não pudesse ser confuso. E essa ideia de esclarecer está muito ligada à luz divina, aquela questão. E quando eu digo um juiz neutro, essa condição fez com que nós, profissionais do direito, fôssemos forjados como construtores de teses neutras para juízes neutros. Então, não raro, e é isso daí faz até com que nós tenhamos uma acientificidade da nossa profissão, a ponto de cogitarem uma robotização. Com muita transparência, digo para vocês que um incremento de recursos tecnológicos no direito, ele, em hipótese alguma, representa um receio para mim como redução do meu mercado de trabalho, porque aquilo que o robô faz, um advogado não faz. Aquilo que o advogado faz, o robô não faz. O contrário, talvez, possa acontecer, mas aquele trabalho mais burocrático ou de pesquisa que um robô pode fazer agrega para nós, mas não retira o que deva ser uma atuação de um advogado. Quando eu digo deva ser, e quando falei da cientificidade, é porque essa construção de que nós vamos repetir teses, um Ctrl-C, Ctrl-V, um copy-cole, independente de causa, enchendo com laudas, e até gostaria de fazer uma observação. Eu fazia outro dia uma pesquisa de votos históricos e percebi votos curtos, o que pode parecer estranho, porque todos nós, quando olhamos para trás, costumamos ver um direito muito mais rebuscado, muito mais formalizado no sentido de solenidades. Então, era para causar um espanto você ter no Supremo Tribunal Federal votos curtos, de 8 laudas, 4 laudas, e votos em que os ministros remetem a motivação a um voto proferido anteriormente, numa semana anterior ou numa sessão anterior. Mas talvez o fato de serem datilografados houvesse uma maior cautela na utilização ou na repetição de argumentos. E hoje, ao contrário, o que nós vamos ter são votos, cada voto parece uma tese, a ponto de eu chegar a questionar se a extensão do voto não compromete o dever de motivação. Mas, como eu dizia, então, fazer essa pesquisa e me impressiona como que nós temos, de um lado, o que era para ser uma evolução, que é a possibilidade desses recursos tecnológicos ter fomentado essa repetição de teses neutras, de modo que qualquer estagiário se transforme em jurista, porque, não, eu vou pegar aqui as teses aqui e vou montar. Bem, e por que eu estou dizendo isso? Ao falar da investigação defensiva, mencionei no início que a grande conquista não seria a criação de oportunidades de atuação novas, que a maior conquista seria
de natureza cultural. E quando eu falo de uma natureza cultural, eu falo com a confiança de que nós não conseguiremos transformações ou conquistas nos direitos senão por transformações culturais. E isso, no que diz respeito ao papel dos direitos humanos no nosso ordenamento, no que diz respeito à democracia, nós nos habituamos, e aí não tem como não fazer uma referência ao professor Zaffaroni, quando ele diz que os homens das cavernas desenhavam nas paredes os animais que desejavam caçar e entendiam que com essa operação obteriam êxito na caçada. E uma operação semelhante, análoga, é o que fazemos ao positivar condutas, ao criar direitos, ao majorar penas, criar tipos penais a partir da legislação, com a inocência de pensar que essa operação ela será suficiente para uma transformação de realidade. Se nós analisarmos a Lei de Crimes Hediondos desde 1990, que impôs o regime fechado como obrigatório para o início e cumprimento de pena, nós não vamos conseguir explicar, senão pelo argumento de autoridade. Alguns vão dizer até que possa ser inconstitucional, mas não vou entrar nessa polêmica. O que eu quero dizer é que, esse ano, a ministra Laurita Vaz foi a relatora de um recurso que, no STJ, deliberou que não precisa mais cumprir no inicialmente fechado. Não houve mudança legal diante de um hiperencarceramento, de um pré-colapso iminente. Mudaram a interpretação, mudou-se a cultura, que vinha desde a década de 90 de um hiperencarceramento, por uma tentativa de reduzir, o que fez com que a população carcerária, que chegou a 780 mil, tenha caído para 680 mil esse ano. E, da mesma forma, quando criaram a Lei 12.403, que introduz as medidas cautelares alternativas à prisão, mas, além, ela promove alterações bem significativas no título 9, a exposição de motivos falava com clareza em reduzir prisões provisórias, que após a promulgação da lei não houve reduções e as pessoas que antes ficavam livres passaram a ser submetidas às medidas cautelares que cogitou-se deveriam ser usadas para quem antes ficava preso. Então, veja, não podemos ter a ilusão de que uma ciência argumentativa como a nossa consiga ser encapsulada em regras. A interpretação tem um papel de criação e, por isso, a importância de construirmos a cultura da transformação que desejamos empreender. E, em relação à investigação defensiva, temos a melhor experiência de buscar o direito comparado como referência. Quando digo a melhor experiência, porque a história recente nos mostra uma utilização indevida da pesquisa de direito comparado, quando simplesmente recortam-se institutos e os introduzem com uma singela e inocente ambição de que o instituto promova todas as iniciativas que geram o resultado no ordenamento de origem no qual se inspirou para trazer o instituto. Então, é como se, ao trazermos o Instituto do Bem Jurídico, nós vamos ter a igualdade da Alemanha, o nível de desenvolvimento, o PIB e todas as outras grandes marcas
de uma sociedade que tem um nível de desigualdade baixo, um desenvolvimento sociocultural e econômico elevado. Então, como eu disse para vocês, no caso da investigação defensiva, temos uma construção que se faz buscando-se da melhor maneira a inspiração no ordenamento alienígena. E quando falo de ordenamento alienígena, especificamente do ordenamento norte-americano, em que, ao contrário do Brasil, nós vamos ter uma formação de cultura antropocêntrica. Nós estamos falando de os colonizadores chegam após a reforma, então muito influenciados por valores humanistas. E, ao contrário do Brasil, nós tivemos lá uma colônia de povoamento. Aí, Felipe, investigação defensiva ou aula de história? Na verdade, essa contextualização ela acaba sendo um pouco importante porque nós menosprezamos e não tratamos o direito como uma área contextualizada num todo. Nós não podemos descontextualizar. E aí, então, quando pegamos o ordenamento americano, a construção é uma construção em que você lida com o juiz como um ser humano. Um juiz que tem uma bagagem de vida, um juiz que tem valores, que pode ser mais liberal ou mais conservador, que pode ser uma pessoa mais sensível a garantias do acusado ou mais severo no trato delas, pode ter tido uma experiência de perder um filho vítima de um homicídio, ou pode ter tido um filho injustamente acusado, pode ter tido uma formação em família com um viés mais religioso, ou pode ser de uma família de ateus. Então, nos Estados Unidos, nós vamos ver os profissionais construindo os argumentos em função do ou dos destinatários, no caso do júri. E isso faz toda a diferença, porque nós saímos do mito da neutralidade para trabalhar com uma estrutura humana. E isso muda radicalmente o papel da advocacia que nós temos no Brasil. Mas como muda radicalmente? E antes de eu seguir, só gostaria de deixar franqueada a palavra. Eu não diria nem que vão me interromper, ao contrário. A dinâmica é uma dinâmica de diálogo. E como são várias... Nós estamos falando de um encontro único em que eu vou perpassar por algumas questões, é natural que haja algo mal explicado. Então, fiquem muito à vontade, tanto para pedir que eu desenvolva melhor o raciocínio, quanto para contrapor o meu raciocínio, ou para acrescentar no meu raciocínio. Então, fiquem bem à vontade aqui. Estou vendo aqui no chat muitas pessoas, queridos e conhecidos. Tem um grande professor amigo meu, Fábio Prezotti, aqui de Belo Horizonte. Vocês veem, essa interação, não podemos reclamar de tudo que a pandemia nos legou, não, porque essa interação mais simples, ela é muito interessante. Mas voltando aqui, então... Professor, só um minutinho. Antes de você voltar, o senhor falou em relação o debate, então quem quiser pode só habilitar o microfone e interromper o professor Felipe para estar fazendo a sua pergunta ou fazendo as contradições, os contrapontos, melhor dizendo, à palavra dele. Por favor, professor, continue. Não vou te repreender, não, mas o interromper já dá aquela... Tem no radical o romper, até como um ato de força ou até de agressividade, e é de interagir, de construção coletiva, como deve ser o processo. Utilizei mal as palavras. Não, ao contrário. Você só me ajudou, porque não sei se é o fato de eu fazer análise há muitos anos, eu valorizo muitas palavras, então você só me ajudou para eu ilustrar bem o que eu quero dos nossos colegas. Só te agradeço. Professor Felipe? Pois não? Boa noite, meu nome é Kátia. Posso fazer uma pergunta? Deve. Eu gostaria de saber o seguinte, o senhor diz, então, que
que o tratamento na justiça, então, americana, ele é mais humanizada do que no Brasil, ou seja, que o Brasil teria um posicionamento mais tecnista, é isso? Na verdade, Kátia, eu tentei voltar numa formação de cultura em que as origens são bem definidas. É claro que no contexto de globalização nós não temos, de uma forma tão radical, o cenário que nós vamos ter nesses 2 intervalos da chegada dos portugueses aqui, dos ingleses lá. Mas é muito importante eu fazer o esclarecimento de que quando a gente usa o humano, que vem tanto no humanizar, seja, quando eu digo humanizar, é muito mais em que nós vamos lidar com os seres humanos, com as suas fragilidades e características, e humanizar no sentido de humanidade, que pode nos levar à ideia de direitos humanos. O que eu estou falando é muito mais de você ter, nos Estados Unidos, uma estrutura em que lidam muito bem com o fato de termos humanos falíveis e humanos que têm uma vida que precede a atuação naquele processo. Porque, muitas vezes, a ideia da neutralidade que a gente ainda convive no Brasil é como se a toga retirasse a condição humana, que eu digo, de história de vida. Então, é como se a neutralidade fizesse com que o indivíduo sentisse todos os sentimentos, vivesse todas as experiências, como se ele não tivesse ali um fragmento de realidade que emoldurasse a maneira como ele vai interpretar os fatos. Aqui no Brasil é como se nós, ao dizermos que é imparcial, que é parcial, nós falássemos que é desonesto, porque é essa confusão do jurídico com a moral que a gente vai ver muito nos estados teocráticos. Não sei se eu confundi mais, Kátia, ou se eu esclareci. Não respondi. Eu entendi. Obrigada. Sério? Sério. Qualquer coisa eu falo de novo. Não, muito obrigada. Mas, então, é muito importante para a evolução do direito e mais, para nós, advogados, efetivamente termos a atuação de construção, a nossa atividade de construção, ela se dá muito mais em relação ao fato do que em relação ao direito. Porque, se formos ver, o direito, as teses jurídicas, elas acabam não sendo teses que se alternam ou são criadas com tanta frequência. O que vai mudar de caso para caso é o fato. E quando eu falo disso, a nossa cultura, e dela decorre a própria verdade real, como se nós fôssemos, no processo, conseguir tirar uma foto do passado, como se o processo não fosse construir o fato. A própria fala do reconstruir, que não está errada. Eu evito por uma questão de mudança de cultura, porque estamos tão apegados a uma estrutura teocrática que vai apreender o passado e trazê-lo para o presente, que nós, com essa ambição teocrática, que não é própria de seres humanos, nós acabamos menosprezando o nosso papel na construção do fato. Que a gente vai observar em diversos aspectos, como, por exemplo, não ser assegurado um assistente técnico de perícia para quem não pode pagar. Não, mas o perito vai desvelar tudo. Fala, não, o perito é um tradutor que vai responder aos quesitos que as partes formulam. E por se tratar de uma prova técnica, nós, muitas vezes, não conhecemos a linguagem adequada para poder formular os quesitos. Então, esta mitificação do direito, com esse manto de neutralidade, amparado nessa estrutura que, não obstante, temos abandonado oficialmente, ela assombra
não só a sociedade, como nos assombra no direito. Então, no momento em que absorvemos um pouco dessa influência estadunidense, com uma sistematização daquilo que já existia, mas que a maioria de nós talvez não enxergasse o papel nosso e o papel da investigação defensiva para a construção do fato. Bem, e qual seria esse papel? Ao invés de nós aguardarmos uma produção unilateral vinda pelos agentes do Estado, em paralelo, nós passamos a ter um estímulo, um fomento, um amparo do nosso órgão de classe, do Conselho Federal da Ordem, para que nós pudéssemos buscar os elementos que interessam para o nosso cliente. Algumas pessoas me dizem assim: entendi, Felipe, é uma espécie de polícia da defesa. Não. Entendi, Felipe, é um contraponto ao inquérito. Não, definitivamente não. Mas como assim? Aqueles que dizem que é um contraponto ao inquérito estão apegados ao modelo de processo penal pré-Constituição de 88. E explico por quê. Desculpem, estou com um pouco de pigarro. Deixa eu ver. Mas explico por que aqueles que tentam colocar a investigação defensiva como um contraponto ao inquérito policial estão com uma visão de uma investigação preliminar, de um processo penal pré-Constituição de 88. Veja, o inquérito policial ele é acessório, instrumental para o titular da ação. Isso quer dizer que o inquérito policial de 1941 a 1988, ele dava suporte para um órgão de acusação. Acontece que a Constituição de 1988 desvela um papel inédito para o Ministério Público, muito inspirado em modelos europeus, que até o Ministério Público, nesses modelos, como França, Portugal, Espanha, Itália, inclusive integra a magistratura. É aquela ideia do juiz dinâmico e o juiz inerte. A separação que foi feita com a Revolução Francesa, porque antes o juiz e o acusador estavam em uma mesma pessoa. Essa divisão fundamental, porque quando estava numa mesma pessoa, quando parava de acusar, ele já estava convicto para decidir. Então, a separação que deu origem até à expressão parquet, o Ministério Público no assoalho, parquet, assoalho em francês, o Ministério Público seria esse juiz dinâmico e o juiz estrito sensu, aquele com papel decisório, seria inerte, estático. Bem, quando a Constituição de 88, inspirada nesses modelos, atribui ao Ministério Público um papel de representante da sociedade, garantidor da ordem, não mais um mero órgão de acusação, nós vamos ter uma alteração, porque você passa a ter um Ministério Público que tem interesse na apuração, e não interesse em condenar ou interesse em denunciar. É claro que vocês podem falar assim: já vi que o Felipe é um professor, que veio aqui devagar, porque ele não deve atuar, porque atuando eu sei como é que é. Vejam, falo e insisto sempre, o modelo ele serve para um aprimoramento da realidade. Nós temos que lidar com desvios e, principalmente, com uma fase de transição, porque a nossa Constituição é uma Constituição de pouquíssima idade, a introdução de mecanismos tão novos para o nosso ordenamento ocorre há menos de 40 anos atrás. Então, nós não podemos querer
que o coquetel de lançamento da Constituição represente uma mudança de mentalidades em si. Essa mudança de cultura ela vem com o tempo. Então, é natural que haja resistência. Mas nós não podemos negar que nós passamos a ter um Ministério Público com uma conformação completamente diferente. Então, muito bem. E o inquérito policial, Felipe, mas o Código é de 41, tem que reformar. Isso daí é uma bobagem. Porque, como a gente viu, até nos exemplos que eu dei para vocês, seja a lei de crimes hediondos, que a interpretação vinha desde 90 e sem nenhuma mudança legislativa mudou radicalmente, como mudou também em 2015, dizendo inconstitucional a vedação da progressão de regime, como também a Lei 12.403 não conseguiu alcançar os objetivos do legislador. Então, nós não temos que ter essa expectativa de que a lei vá promover essas alterações, que têm de ser feitas por nós, e por isso o nosso papel de criação. Bem, eu falei disso porque o nosso inquérito, é óbvio, ele está com normas, ele está regulado, tomando por referência o Ministério Público pré-88. Então, nós temos uma dificuldade a mais ao argumentar para fazer essa adequação. Mas isso não impede que nós consigamos enxergar que hoje nós temos um inquérito em que se apura o fato. Eu vou dar até um exemplo para vocês que eu tive um. Até outro dia eu falei isso em aula. Um depoimento que eu estava acompanhando, que o meu cliente ele falou, o depoimento era digitado, e na hora de, vou pôr a palavra traduzir, porque quando você escreve aquilo que você achou, é uma versão. Até tem a expressão, né? Tradutore, traditore, na Itália, né? Que o tradutor é um traidor, é porque, na verdade, ao escolher palavras, ele pode mudar o sentido. E eu achei que aconteceu isso. Na hora que a autoridade policial digitou, foi diferente do que eu entendi. E eu simplesmente pedi, falei assim, por favor, será que poderia colocar ipsilíteres o que ele falou, já que o texto será um texto que vai alcançar terceiras pessoas que não estão aqui, não puderam ouvir, para nós garantirmos. Quem quer falar? Algum lugar mais animado, estou vendo várias vozes. Léo, eu acho que deve ser algum problema na câmera. Eu acho... Professor Felipe, por favor, só se o senhor ativar o áudio novamente, por favor. Até o meu foi bloqueado. Porque eu desativei o para se cortar, eu desativei o de todo mundo. Ô, Léo, você deu um chamado freio de arrumação. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu retomar. Deixa eu ver onde que eu... Você sabe que o professor não falha, né? Eu estou fazendo esse silêncio para testar vocês, se vocês lembram onde é que eu estava, se vocês estão atentos. O professor não esquece, não erra. São recursos didáticos, sempre. Mas aí, como eu estava dizendo, então, eu pedi para o delegado, falei, poxa, coloca em ipsilíteres o que ele disse. Aí o delegado falou assim, ó, defesa no processo. Eu pressuponho boa-fé das pessoas. Às vezes eu vejo as pessoas estão com os ânimos tão exaltados que têm pressuposto a má-fé. E não é a regra. Eu até falei assim, ó, já que eu te interrompi, será que eu posso aproveitar até para tirar uma dúvida acadêmica? Eu falei assim, quando o senhor está apurando, o senhor apura para acusar ou apura para esclarecer o fato? E essa é a grande virada, porque, até pelo princípio de eficiência, se eu consigo levar elementos na fase pré-processual que esclarecem de antemão,
Sendo desnecessária a propositura de ação, tanto melhor, porque isso viria, no segundo momento, no processo, com toda a complexidade que vem a reboque. Então, não tem sentido, o que, obviamente, não quer dizer que haverá contraditório no inquérito, não estou dizendo isso. Estou dizendo que nós tivemos, com essa mudança, na fase pré-processual, uma depuração. Inclusive, tem uma pesquisa que eu orientei muito interessante, que fala na obrigatoriedade do inquérito. Por quê? Porque os outros procedimentos administrativos, no IBAMA, na Receita Federal, eles não têm as oportunidades de defesa que há no inquérito. Então, eles não permitem esse esclarecimento. O inquérito era dispensável quando o Ministério Público receber elementos para denunciar, ele já estava satisfeito, ou seja, no modelo pré-88. Mas, no atual estágio, a oitiva da defesa, o oferecimento das oportunidades, permite requerer diligências, acaba sendo um modelo necessário para essa nova conformação do polo ativo no processo penal. Bem, então nós vamos ter, na fase pré-processual do inquérito policial, guiado pelo princípio da obrigatoriedade, guiado pelo princípio da indisponibilidade, uma atuação pautada na lei. A autoridade, ela não faz porque ela quer, ela faz porque é obrigada. Ela apura por um dever. E o limite positivo e negativo são as normas. Como assim? Ele não pode deixar de fazer o que a lei prevê e ele não pode fazer o que a lei não prevê. Por quê, Felipe? Por que você está dizendo isso? Por que você está engessando? O que alguns podem chamar de engessamento, eu chamo de legitimidade democrática. Para o Estado, na sua atuação punitiva, para o Estado estar em sintonia com o povo, os seus agentes têm de atuar vinculados ao único critério jurídico de vontade popular, que são as leis. Qualquer outra vontade do povo, que costumam dizer, é um recurso retórico, demagógico, para tentar impor a própria visão em detrimento do que o povo tem por referência. Então, muito bem. Inquérito policial limitado na legalidade, positiva e negativamente. Já de outro lado, a investigação defensiva, ela tem a sua base, o seu pilar, na liberdade que o particular tem de resistir ao poder. Nós temos uma estrutura de processo penal em que, para compensarmos a desigualdade do Estado com o indivíduo, de um lado, nós temos um Estado previsível e limitado, de outro, nós temos um indivíduo livre, amparado nos direitos humanos. Comecei a ouvir algumas pessoas defenderem direitos humanos para o Estado, poder. E se não fosse de consequências tão graves, era risível. Como, por exemplo, falar em contraditório para o Ministério Público. Na essência, é insustentável falar em contraditório para o Ministério Público enquanto direito humano, e na redação do inciso 55 não há espaço, porque, se vocês forem ver, aos litigantes em processo judicial e administrativo e aos acusados em geral. Não existe contraditório e ampla defesa para acusadores. É para acusados. Por quê? Porque no processo penal nós temos apenas um humano, que é o polo passivo.
alguns de vocês vão dizer assim, Felipe, e a vítima? A vítima, na apuração, a vítima não tem direitos humanos afetados, direitos fundamentais afetados. Por quê? Se ela foi vítima, isso já aconteceu no passado. O que nós estamos aqui no processo penal em que há apuração é fazendo uma verificação para saber se o indivíduo que está sendo imputado, ele praticou ou não. Se praticou, ele vai ser punido. Se não ficar provado, ele não vai ser punido. É simplesmente isso. O processo penal, ele não vai desagravar, não vai enaltecer, não vai reparar, não vai ressarcir a vítima. Estamos falando da área em que tudo falhou para acionarmos o penal. Todos os freios que protegem. Aí entra o penal para vingar. Então, nesse sentido, nós temos um Estado e temos um indivíduo. E o processo penal, para ser legítimo, o Estado tem que agir limitado pela vontade do povo. Pô, mas espera aí. Mas então quer dizer que o acusado, o investigado, o imputado, não vai agir limitado pela vontade do povo? Não. E digo não por quê? Porque existe, na hierarquia de normas, existe apenas um patamar acima da vontade do povo na democracia, e são os direitos humanos transnacionais. E, como exemplo, eu posso falar para você sobre a pena de morte. Estados signatários da Convenção Americana de Direitos Humanos assumem o compromisso de que, uma vez abolida a pena de morte, eles não podem restabelecê-la. O que quer dizer que o povo pode protestar, pode fazer referendo, pode haver proposta de lei, não pode voltar a pena de morte. Ainda que a maioria do povo queira, ainda que unanimemente os brasileiros queiram, porque os direitos humanos, eles, para cumprirem o seu papel, eles não podem abrir mão dos conteúdos historicamente conquistados. É óbvio que a população pode oscilar. Em razão de comoções, ela pode desejar que o conteúdo de direito humano vá quase a zero, se aproxime ao que foi no século XIX. E, dependendo do momento, pode querer o máximo de proteção. Uma democracia não pode oscilar de acordo com a temperatura das emoções do povo. E é por isso que os direitos humanos têm de se manter íntegros com os conteúdos que historicamente foram amealhados. E tem de se manter íntegro acima da vontade do povo. Nesse sentido, a investigação defensiva, então, ela vem amparada na ampla defesa. Farei uma brevíssima diferenciação, porque eu já vejo o horário avançando, mas apenas para vocês compreenderem qual a premissa que eu parto para dizer que a investigação defensiva ela vai ter amparo na ampla defesa. O contraditório eu enxergo como oportunidade de participação, viabilidade de participação. Então, ele vai ser um comando para o Estado fornecer as condições para uma participação plena e efetiva. Decisão motivada nos termos do artigo 93, inciso 9 da Constituição, citação válida, intimação regular, denúncia com as circunstâncias do fato. Tudo está inspirado aí no que se diz de participação. O contraditório foi em inspiração para a construção de todas essas participações, de todas essas condições de participação. Agora, a ampla defesa ela tem de ser vista como a liberdade de participação. E eu tento fazer essa diferença porque eu costumo ouvir, com uma certa frequência, uma utilização coincidente dos dois. Então, você fala contraditório e ampla defesa, então você está esvaziando os conteúdos que têm de ser unitários. E por que têm de ser unitários? Porque se são dois direitos humanos,
Nós temos de ter duas cargas de conteúdos, de valores para nos proteger, para limitar poder. Felipe, mas você está dizendo papinho de advogado. Por que limitar poder? Ou seja, em matéria de penal, processo penal, sempre o poder descontrolado nos leva à não democracia, porque ele permite que a estrutura de poder se retroalimente com prejuízo de silenciar os diferentes. E não é por maldade, é porque a pessoa, com a sua moral, acha que o que ele pensa é mais adequado e acha que está fazendo bem. E a gente, no direito, não tem que trabalhar com bem e mal, com dicotomia moral. Nós temos que trabalhar com o previsível, com o seguro. Então, por isso que o controle em relação ao poder nos confere a pedra angular para a edificação de uma democracia, que é a previsibilidade, em que eu faço escolhas videntes, em que eu escolho os riscos que eu quero correr, sabendo das consequências de antemão. Bem, de um lado, um Estado previsível, de outro, um indivíduo livre, que vai resistir. E isso, desde Iupiano, no Código Iuris Civilis, mais de 400 anos antes de Cristo, ele já falava: é preferível absolver um culpado do que condenar um inocente por suspeitas. O favor-rei, ele vem desde então. Foi um pouco abalado com a última decisão do ministro Fux, há 15 dias atrás, quando deliberou que, no caso de faltar um ministro não nomeado, quando o número de ministros fosse par, que o empate não deveria ser favor-rei. Eu falei, isso daí até Iupiano iria questionar. Mas nós temos que conviver com esses tempos em que direitos humanos e democracia se prestam a atuar contra indivíduo em matéria de penal, processo penal, o que talvez nos remeta a refletir que não estejamos diante nem de direitos humanos, nem de democracia, apesar de serem usadas com muita leveza e facilidade para dar lustro, para dar verniz ao discurso. Voltando, então, se por um lado o contraditório são condições de participação, por outro, ampla defesa é liberdade. Quando eu digo liberdade, eu não sou obrigado a me defender, e eu vou fazer uma análise a partir das circunstâncias da minha vida e dos meus interesses. Como assim? Dou um exemplo para vocês. Vamos supor que eu seja acusado de um furto simples. E eu não pratiquei. E eu tenho provas que podem me levar a absolver. Só que eu faço uma análise com o meu advogado e o tempo para eu conseguir uma resposta, em função da vara, em função da comarca, demoraria 4 anos. Com risco de condenação, é óbvio, ainda que eu tivesse uma perspectiva boa de absolvição. Aí eu falo assim, puxa vida, eu acho que vai ser mais interessante eu fazer aqui uma suspensão condicional do processo, porque aí eu cumpro, extingue, porque eu estou querendo ir para os Estados Unidos, e aí, se eu tiver alguma condenação, se o processo demorar muito, eu vou ter dificuldade com o visto. São meus interesses pessoais. Eu posso chegar, a única testemunha que conseguiria comprovar a inocência de um crime de que eu estou sendo acusado é, vamos supor, uma amante. E eu falo, não, eu prefiro a cadeia do que perder minha esposa. E eu não sou obrigado a adimplir com provas. Então, essa é a liberdade própria que nós vamos ter ali na ampla defesa, uma construção que nós podemos, aí, para usar anglicismos que estão na moda, customizada. Então, a investigação defensiva é esse espaço de liberdade, em que eu vou buscar os elementos que eu quiser. Não façam confusão com uma investigação advinda de compliance ou com uma auditoria. A atuação do advogado é uma atuação própria do que fazemos quando atuamos para um cliente, no processo em geral, mas especialmente no processo penal.
somos parciais, e se não formos, é motivo de nulidade. Então, nós vamos conduzir a investigação defensiva para atender os interesses do cliente, que não se confunde com fraude, mas com seletividade. Vamos buscar elementos que convirjam para teses, que convirjam para os pontos relevantes da estratégia. E, nesse sentido, nós vamos ter ali uma condição de produzir. A condição nós já teríamos, mas essa sistematização ela é um estímulo para que nós não esperemos o processo para exercer a nossa atuação. Possamos fazer de modo, inclusive, a não perecer objetos de prova, a preservar, especialmente no contexto em que cada vez mais nós temos uma demora do fato até o próprio início do processo, é uma maneira de nós conseguirmos qualificar nossa atuação e não nos resignarmos com arguições de nulidades, porque cada vez mais a jurisprudência defensiva dos tribunais, principalmente superiores, tem feito com que as nulidades deixem de ser reconhecidas ou que nós tenhamos que ter um trabalho muito maior para conseguir tê-las aceitas. Além disso, tem o esvaziamento da prescrição. Então, o nosso trabalho está mudando, como eu disse. Não podemos fazer como há décadas se fazia, arguindo um balaio de nulidades e esperando prescrição. Isso tem deixado, não vou entrar nesse mérito, não é tema da minha fala, apesar de eu achar que boa parte das iniciativas não é adequada, mas é um dado de realidade que exige essa mudança, e essa sistematização do provimento 188 é uma oportunidade para nós incutirmos essa nova cultura, é uma reação, é uma adequação, uma nova forma de atuar, em que o advogado, ao invés de concentrar apenas em teses etéreas, ele investe na construção do fato, e não confundam construir o fato com fraudar o fato. Um ponto muito importante, e este sim, se não estivesse escrito, nos traria dificuldades, é um dos principais deveres que nós temos e que gera uma série de prerrogativas, que é o dever de sigilo, e que está expresso na resolução e que eu peço muita atenção de vocês. Nós não somos obrigados a fornecer nenhum dos elementos que, eventualmente, colhermos e produzirmos para autoridades. E somente poderemos fazê-los juntar mediante autorização do nosso cliente, que é, de fato, a pessoa cuja privacidade e intimidade está em risco, que é a pessoa que tem seus direitos eventualmente afetados. Então, o sigilo ali, a regulamentação expressa, a previsão expressa, é uma proteção muito importante para a nossa atuação. Gostaria também de fazer uma colocação de que eu entendo o nosso órgão de classe querer fazer com que o escopo da investigação defensiva fosse o mais amplo, mas isso fez com que incorresse em algumas situações de incoerência. Por quê? No momento em que o provimento permite a nossa atuação, inclusive quando estivermos no polo ativo, não é só o nome que fica incoerente. Nós falamos em ampla defesa para quem está acusando, aí acaba sendo um deslize, que é como há pouco eu critiquei defender em contraditório para o MP. E o provimento, de fato, autoriza que nós busquemos estes meios, tanto para oferecimento de queixa-crime, representação, requerimento de instauração de inquérito. Sem adentrar, eu compreendo
o viés classista, mas falhou aí o nosso conselho quando alargou para além da oportunidade de defesa estrito sensu. Aí vocês podem falar assim, mas Felipe, se o particular pode ser titular da ação ou assistente do Ministério Público, são duas questões que têm de ser muito bem enfrentadas, porque se nós formos levar a sério diante dos parâmetros do nosso modelo de Estado atual, tanto a ação penal de iniciativa privada quanto o assistente do Ministério Público não resistem. Não resistem. Eu sei que tem muitos colegas que defendem uma atuação cada vez mais adversarial, mas não é o parâmetro que nos foi imposto. Quando eu falo sobre a relação do processo penal com outras áreas, nossa relação é com o direito constitucional e com os direitos humanos. Então, nós não escolhemos, nós somos determinados. Os parâmetros foram postos. O Ministério Público não foi regulado como um órgão de atuação adversarial. Então, não podemos ter essa concepção. E quando a resolução, de alguma forma, fomenta este espaço de liberdade para se acusar, esse espaço não é de liberdade, é de insegurança. Porque numa democracia a acusação tem de ser previsível, tem de ser regulada e não... Gente, um instantinho. Presidente, eu estou no meio de uma palestra, só parei porque... Se eu puser no Viva Voz, a sua fala vai ser melhor que a minha. Mas... Então tá, um abraço. Desembargador Nelson Messias. Mas não mentir, não. Mano. Se ele aplicar ali a forma como ele vê ali, muito boa parte dos institutos, ia ser melhor. Mas voltando, então, a liberdade, quando se atua para acusar e imputar, ela não é liberdade como falávamos para a defesa. Ela tem um corte de insegurança, de falta de previsibilidade, e que não é compatível com o que desejamos. Bem, eu vejo que, a voar de pássaros, eu coloquei um pouco do que eu queria sobre a investigação defensiva. E eu vejo que, pela hora que me programei, eu passei 8 minutos só, mas pela hora que eu programei, eu gostaria que nós tivéssemos agora uma oportunidade para quem quisesse fazer, como eu disse, algum questionamento, já que foram tão respeitosos durante a minha fala. Aí nós temos algumas opções. Ou não entenderam nada, é uma hipótese. Ou entenderam tudo e concordam, a última das hipóteses, a mais remota. Ou então já estão cansados. Então, talvez possa ser isso. Ou foram respeitosos, também é uma hipótese forte. Foram respeitosos e vão manifestar agora. Então, eu vou esperar para ver o que pode ter sido aí. Muito obrigado, de verdade. Adorei a oportunidade, viu? Parabéns. Parabéns, doutor Felipe. Eu acredito que todos ficaram muito compenetrados, assim como eu, na fala do doutor, porque até então nós não tínhamos tido uma aula sobre essa dimensão do provimento 188 com a sabedoria que lhe é própria, né? Então, não tinha ninguém do seu quilate para falar sobre isso. Eu falo isso com propriedade porque sei que você vem trabalhando com afinco esse tema já há algum tempo. Então, de fato, nos sentimos aqui brindados com a sua fala. Só que eu quero convidar, antes que eu faça as perguntas, porque eu já sou parcial, né? Não sou neutra, já sou parcial para fazer perguntas, já faço todas as terças-feiras aí em BH, mas eu vou deixar os colegas aqui fazer perguntas, eu vou colocar abrangente, quaisquer perguntas sobre o tema da investigação defensiva, seja sobre o que diz o provimento, seja sobre experiências de outros países, seja sobre a questão do contraditório, dos limites da investigação por nós advogados.
Parabéns, mais uma vez, doutor Felipe. Obrigado. Cadê o Vilmar para fazer a primeira pergunta? Nosso... Se não tiver, não fico chateado também, não. Doutora Rafaela, agora eu fiquei constrangido. Eu sempre sou o primeiro, hoje eu vou ficar quietinho no meu canto, mas já que me chamou, eis-me aqui, né? Por problemas técnicos aqui da minha ignorância telemática, eu perdi o início, os primeiros 15 minutos, mais ou menos. Se eu perguntar e já tiver sido exposto, eu peço desculpas. O professor fez uma abordagem assim, mais técnica e expansiva do tema, diferentemente de outras aulas que nós tivemos, que foi mais prática, né? Eu queria, se o professor pudesse tecer algum comentário sobre a visão do mundo jurídico acima da advocacia, como que está sendo visto essa questão da investigação defensiva. Boa pergunta, Vilmar, mas veja só. Antes mesmo do provimento, como eu disse, né, o provimento ele não trouxe oportunidade de atuação. Ele sistematizou, fomentou pela função simbólica que um regramento tem. Mas pela própria liberdade que nós temos na defesa, eu sempre tive esse interesse. Tanto que, para mim, sempre foi muito frustrante quando um cliente... Você vê como é que é a questão de cultura. Quando o cliente fala assim, não, é só inquérito. Se tiver denúncia, eu te contrato. Essa é a visão de uma teocracia, né? Fala assim, não, deixa apurar, como se não tivesse o que fazer. Então, você está dizendo acima, mas eu vou falar de uma maneira multilateral. Tanto na visão de autoridades, você tem, às vezes, a resistência de peritos, que não tem que participar assistente técnico, não. Chegar para o delegado formular quesitos, você fala, não, ele tem imparcial, não precisa formular quesitos. Então, nós temos uma cultura calcada na neutralidade e que o próprio cliente menospreza, muitas vezes, essa intervenção precoce, como se fosse para nós ganharmos dinheiro e que não tivéssemos muito o que fazer. Então, nós temos essa realidade, mas que ela nunca foi estimulada. Eventualmente, os seus efeitos foram tolhidos, mas nunca foi coibida, entendeu? No seu ambiente privado, não, vamos registrar uma versão em ata notarial, uma versão que é importante, seja pelo risco de um eventual falecimento, ou, o que não é raro, um arrependimento da testemunha, não é? Que às vezes na emoção ela quis dizer, pô, meu Deus, vou ficar inimiga do outro lado, né? Porque é uma posição delicada. Então, o registro em ata notarial, a realização de perícia privada, nós sempre tivemos espaços. Quando havia, ou há ainda, a interação com o público, é que nós vamos ter, às vezes, uma dificuldade, entendeu? Mas, em si, eu vejo que já existia e hoje com mais força. Agora, o que nós temos também que ter em mente é que eu tenho visto, inclusive, alguns colegas, não só na investigação defensiva, mas que, às vezes, vão com um espírito um pouco revanchista. Então, ele já vai querendo tomar um não do delegado para brigar. E no fundo, nós temos que ter, ainda que seja do processo civil, aquele princípio da cooperação
ele é um princípio que ele precisa nortear a nossa atuação. É claro que se eu começo a procrastinar, se eu começo a tumultuar, isso não vai poder prosperar, entendeu? A ideia da investigação defensiva é trazermos técnica para o processo penal. É qualificar. É nós contrapormos deficiências que nós vamos observar na participação da defesa, mas de forma técnica. E não nós falamos assim, vou começar agora a encher de prova, a intervir nas perícias para ver se demora. Não é essa a ideia. Se for essa a ideia do colega, e ele tiver algum obstáculo na atuação, o obstáculo é legítimo. Vocês estão entendendo? Não pode haver essa confusão, porque põe a perder a própria investigação defensiva, que aí começa a falar assim, não, isso daí é só para tumultuar. Nós temos que ter essa responsabilidade do nosso papel aí de consolidação do Instituto e da cultura, e que, no fundo, faz com que nós tenhamos que buscar qualificações novas. Eu digo, infelizmente, nosso curso, um curso conteudista, e quando eu tenho a oportunidade de conversar com colegas de carreiras públicas, eu peço para eles, mudem o concurso que mudarão as grades, porque quem manda no Ministério da Educação são instituições privadas, que ficam mais empenhados em conseguir as notas, os conceitos. E a grande propaganda para a instituição é a aprovação em concurso, principalmente privada, que depende da mensalidade. Então, mudou o concurso, mudou a grade na hora. E hoje, infelizmente, o nosso curso é conteudista, acaba não preparando para que o profissional desenvolva as aptidões, como, por exemplo, a necessidade de construção de estratégias, que não é chicana. Acaba que, quando você não trata de maneira técnica, você fica no limbo em que você começa a ter as situações maltratadas, em que estratégia é chamada de chincana sem o ser e vira chincana quando não deveria ser. Vocês estão entendendo? Até para ser utilizado, a depender da atuação da defesa, como uma estratégia ou até uma carta na manga, vamos dizer assim, para contrapor as vantagens que o Ministério Público tem em relação à defesa, seja de ferramentas, de informações, de situação dentro do processo. Né? Até entendi essa colocação sua, de forma que a gente possa utilizar isso como uma carta na manga mesmo, trabalhada tecnicamente, para não banalizar a investigação defensiva quanto aos obstáculos. E nós temos uma vantagem incrível no processo penal, que é o fato de falarmos depois, e nós temos o direito e não a obrigação. Ou seja, eu posso ter provas que eu junte na fase de diligência. Isso quer dizer que eu vou ter ouvido todas as testemunhas, vou ter contato com as perícias, vou ter visto o caminho que o Ministério Público segue para escolher se eu junto ou não. Então, quando você constrói, levando em consideração o tempo do processo, levando em consideração as peculiaridades que uma defesa tem, são conquistas incríveis. Incríveis. Você desmonta. Às vezes a perícia foi mal feita e você vem depois com um documento, aí você fala assim, mas que absurdo, que descompromisso. Falo, não confundam. É o contrário, esse é o nosso compromisso. É o compromisso de resistirmos. Mas o resistir com técnica. Não com tumulto, mas com técnica. Te respondi, Vilmar? Sim, muito bem. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. O Marcelo Calheiros fez algumas ponderações. Você quer falar pessoalmente, Marcelo? Eu achei muito
Muito boas as suas colocações. Você quer debater aqui com o professor? Pode usar a palavra, Marcelo. Ah, tá com o microfone ruim. Bom, o Marcelo colocou aqui no chat, né? Exatamente, alguns utilizam a investigação defensiva para atrapalhar as investigações policiais com o intuito de ganhar tempo ou prejudicar a real apuração, principalmente quando o cliente é sabidamente o autor do fato. Quando bem feita, inclusive, ajuda muito a investigação policial a seguir na direção correta. Como o professor argumentou no caso concreto que relatou, a investigação policial deve apurar os fatos e não querer condenar o suspeito. Bom, essa questão que ele colocou, professor Felipe, de a investigação defensiva, ela tem uma limitação, ela não pode pretender atrapalhar ou obstruir a justiça, né? Sob pena de, em alguns casos, por exemplo, a lei de crime organizado prevê conduta típica em situações em que o advogado atua como um membro da organização criminosa, obstruindo a atividade da justiça. Como que a gente pode atuar, né? Por exemplo, como investigação defensiva na fase investigativa de ORCRIM, né? De organizações criminosas, sem incorrer, por exemplo, ou tomando os cuidados, os percalços para não incorrer em obstrução de justiça. Porque o tipo penal, eu pesquiso, eu acho ele muito difícil. Amplo. Então, assim, eu sei que é uma pergunta valendo 1,5 milhão de libras, né? Não é nem de reais valorizar, mas queria ouvir sua... Então, vamos lá. Primeiro, agradecer o Marcelo. Aí o Marcelo foi muito elogioso e o microfone não prejudicou, deu para nós compreendermos bem a observação. O que eu posso dizer em relação às situações de risco de advogados, e vejam, essas situações vão muito além do ORCRIM. E onde que eu vejo o risco generalizado para os advogados? Na lei de lavagem. Não na lavagem que, eventualmente, o colega possa fazer dos honorários. Não é disso que estou dizendo, não. Estou dizendo principalmente em relação às ações neutras, ou seja, as atividades típicas da nossa atuação profissional, como, por exemplo, a emissão de um parecer que venha a ser utilizado por um indivíduo para qualificá-lo na escolha da conduta cujo resultado é criminoso. Então, hoje nós estamos cada vez mais vulneráveis, principalmente com a lei de lavagem. Porque a lei de lavagem prevê que nós nos tornaríamos ali agentes que contribuiriam para coibir. O Conselho de Contabilidade aderiu, o Conselho Federal recusou esse ano, inclusive, uma comissão presidida até pelo conselheiro Juliano Breda, e o Pleno ele rejeitou, deixando, então, a advocacia nessa situação meio de tudo ou nada, né? Que as pessoas falam, não, ninguém põe a mão no advogado, mas isso é algo pouco jurídico. Então, acaba que nós temos visto, principalmente os colegas que, às vezes, são colegas, talvez, ou iniciantes, ou colegas que tenham uma atuação ainda incipiente, que acabam passando dificuldade. Então, nós temos, tanto no tipo da organização criminosa, que é um tipo que, se eu disser desleal, eu estaria tecnicamente correto, apesar de ser uma palavra forte, mas quando a gente fala que um tipo é desleal, é quando ele não prevê uma conduta claramente descrita e acaba deixando ali uma janela de riscos para a autoridade poder utilizar ali numa interpretação que a elasticidade ela traz muita insegurança. Tem esse tipo, tem a lei de lavagem, tem ações neutras. Nós temos hoje um cenário de bastante dificuldades. O que eu vejo
como uma conduta prudente do advogado é a formalização da nossa atuação. Então, seja no contrato, para nós termos uma maior proteção em relação ao risco de lavagem que o cliente pode estar cometendo para nos pagar, para que não nos contamine. Então, seja na formalização do contrato e outros procedimentos do escritório, seja na maneira de encaminharmos o parecer, sem a quebra da confiança, que sem a confiança não tem como desenvolvermos o nosso trabalho, inclusive com transparência com o cliente, dizendo que são procedimentos do escritório e são procedimentos que, ao proteger o escritório, deixam o cliente mais forte, porque se nós estivermos vulneráveis, podendo ser golpeados pelos órgãos de persecução, nosso cliente fica mais fraco. Então, isso, em momento algum, deve quebrar a nossa relação de confiança com o cliente. Mas os procedimentos e a formalização são uma maneira de consolidar a nossa boa-fé. Em relação a isso, aproveito para falar em relação à investigação defensiva ou o papel dela cada vez maior. O que antes era indúbio pro réu, o que antes era uma boa-fé presumida, vocês vejam essa condenação da Boate Kiss, em que eles trabalharam com um dolo normativo, em que a defesa que teria que provar uma eventual boa-fé ou ausência de dolo. E vocês podem falar assim, isso está errado, mas eu não posso me resignar com um erro que coloque um cliente na cadeia. É uma realidade estarem trabalhando com dolo sem vontade. É uma realidade que nós estamos tendo que enfrentar no país. Então, cabe a nós uma reação, seja em geral, na defesa dos nossos clientes, mas também na proteção da nossa boa-fé. Te respondi a pergunta dificílima que você me dirigiu? Sim. Quem mais vai fazer alguma pergunta antes da gente passar para o intervalo de 5 minutinhos?